Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra na sexta-feira de estudos do Evangelho da nossa querida Casa do Caminho. Nós vamos dar início fazendo a nossa prece. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus todo amparo, toda proteção, para que tenhamos, sim, uma tarde muito proveitosa de estudos. Querido e bondoso Deus, queridos amigos espirituais, querido Dr. Herman, que tenhamos a serenidade, o equilíbrio necessário, que os bondosos amigos espirituais possam conduzir as nossas palavras e direcioná-las para que seja trazido na tarde de hoje a mensagem que eles pensaram, que eles programaram para serem ditas para as pessoas que aqui chegarem, que aqui receberem este estudo. Que tenhamos, sim, Senhor, um ano de 2022 debaixo de muito amparo, de muita proteção, de muita saúde. E que devagarzinho, Senhor, possamos ir voltando aos nossos ritmos normais, para que possamos retomar as nossas atividades e conseguirmos ir trabalhando as nossas energias, os nossos sentimentos, porque somos necessitados ainda do trabalho do bem. Somos necessitados de movimentar os nossos corações, mas principalmente os nossos pensamentos no trabalho do bem. Ajuda-nos, Senhor, a podermos retornar. Ajuda-nos, Senhor, a podermos estar de volta a esta casa bendita e amada. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome dos bondosos amigos espirituais, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, iniciarmos a palestra da sexta-feira com o tema a vida futura. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos. A gente vai falar, então, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e nós vamos falar do item 1 a 3, que fala justamente sobre a vida futura. Então, eu vou ler todo o item 1 a 3 e a gente vai comentando à medida que a gente for lendo, tá bom? Então, no item 1, é uma passagem de Pilatos em que João, que está lá em João, capítulo 18, versículo itens 33, 36 e 37. Vamos lá. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. E aí nós vamos para o item 2, a vida futura. Então, assim, primeiro é bom a gente só dar uma comentadinha nesse item, antes da gente ir para o item 2, porque é muito interessante, porque Pilatos vem perguntando para Jesus, se ele é o rei dos judeus. E aí Jesus responde a ele, dizendo que o reino dele não pertence a esse mundo. Jesus não veio para governar esse mundo. Então, ele já vai deixando aqui uma deixa que ele não veio para ficar aqui, que o mundo dele não era esse aqui. Ele não pertence aqui, E que se o reino dele fosse aqui,
muita gente já teria combatido ele de cair na mão dos judeus. Ele não estaria vivendo aquela situação, né? Até porque as pessoas seriam outras. Se o reino dele fosse esse, nós já seríamos bons, né? Porque as pessoas teriam a mesma condição moral que a de Jesus, né? E nós ainda estamos aqui na Terra lutando para sermos bons, né? Aprendendo a sermos bons. A gente ainda nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, porque nós ainda precisamos aprender muito a sermos como Jesus, né? Nós temos ainda muito que caminhar e evoluir. E aí ele diz assim, e aí ele diz, né? Ele reafirma que o reino dele não é aqui. Aí Pilatos pergunta: então, logo tu és rei? Então ele diz para Pilatos: você diz que eu sou rei, mas eu não nasci e vim a este mundo para isso, né? Na verdade, ele diz que as pessoas que o seguem é porque elas ouvem a verdade que ele diz e ouvem a voz dele, quer dizer, querem aprender com ele e querem seguir aquilo que ele ensina. E nós que o seguimos não significa que nós já o fazemos, mas a gente quer aprender com ele para um dia sermos como ele. E esse é o caminhar evolutivo de todos os espíritos que querem aprender e que querem evoluir, porque todos nós vamos traçar esse caminho, né? Todos os espíritos vão chegar ao mesmo caminho, né? Então vamos lá para o item 2 da vida futura. Aí no item 2 ele fala assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ela apresenta em todas as circunstâncias como a meta que tende a humanidade e como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a Terra. Então ele está dizendo, essa vida terrena não nos interessa. A meta de qualquer um de nós encarnado tem que ser a vida futura. Então nós temos que viver a vida de matéria pensando em construir a nossa vida, viver como espíritos encarnados, mas pensando em como construir a nossa vida futura. Deu para entender? Acho que eu enrolei, mas deu para entender. Então, assim, nós temos que viver a vida de matéria enquanto encarnado, construindo como será quando a gente chegar lá no mundo espiritual. Que a vida futura nada mais é do que isso, né? Aquilo que a gente fizer aqui encarnado será o que a gente vai encontrar no mundo espiritual, né? Não vai ter surpresa se a gente tiver um bom caminhar enquanto encarnado. Vai ter surpresa pra gente se a gente o quê? Não fizer nada. Ou se a gente fizer um monte de besteirinha, né? Mas enquanto a gente estiver vivendo a vida de encarnado, o que Jesus está falando aqui pra gente? Vamos construir a vida futura enquanto encarnados. Então, tivemos a oportunidade da reencarnação. Sim, estamos tendo uma nova chance. E todo dia é uma nova chance. Todo dia é uma nova oportunidade. Então, a gente não pode nunca cair naquela de que, mas eu já estou vivendo no erro. Então, já que eu estou no erro, deixa eu continuar. Não. Todo minuto, todo segundo é uma nova oportunidade que Deus está nos dando. E a cada minuto eu estou construindo a minha vida futura. E Jesus fala, isso é o mais importante. Isso deve ser os motivos das nossas preocupações na Terra. E aí ele continua. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Então, tudo que Jesus ensinou aqui na Terra foi para que a gente entendesse o princípio da vida futura. Claro que Jesus não pôde se aprofundar muito. Por quê? Porque quando Jesus veio, vamos lembrar? A gente estudou mês passado, a gente estudou lá atrás, há pouquíssimo tempo, a gente estudou Moisés, Jesus e o Espiritismo, as 3 revelações. E qual era o cenário de Moisés? O cenário de Moisés era um cenário em que os homens daquele tempo, eles estavam esperando o quê? Eles estavam saindo de um tempo de escravidão. O que eles acreditavam? Eles acreditavam ainda, né? Eles ainda não tinham uma ideia
apesar dos judeus serem um povo que acreditava em Deus, mas eles estavam ali perdidos no meio do deserto. Moisés andando andaram um bom tempo no deserto para encontrarem a terra prometida, por aí vai. Então, como você vai para aquele povo que está perdido, que ainda tem muitas coisas a aprender, tem muitas coisas até a nível espiritual que tinham para se conquistar, a nível intelectual para desenvolver, como você esperava que tudo fosse ser trazido ali? Ainda não estavam prontos. No tempo de Jesus, não foi diferente. Ainda não estava amadurecida a humanidade para aquilo. E quando é que foi se falar de vida futura? A gente vai ver lá na frente, quando se veio o Espiritismo. Por quê? Porque a humanidade já tinha caminhado. Então, no tempo de Moisés era impossível. O povo estava escravizado. No tempo de Jesus, ainda também não se dava para falar. Só conseguiu se falar quando se caminhou um pouco mais a humanidade. Houve um desenvolvimento moral e houve um desenvolvimento intelectivo da humanidade. E aí, a seu tempo, as coisas foram trazidas mais claramente. Então, é aquilo que a gente fala sempre. A natureza não dá salto. Precisa de tempo, precisa de desenvolvimento, né, para que as coisas possam ser aclaradas, precisam ser trazidas e reveladas para a gente. Então, vamos lá. Então, realmente, sem a vida futura, a maioria dos preceitos morais que Jesus trouxe, ou que muitas coisas são trazidas para a gente, né, não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Então, achava que Jesus era muito bobinho, Jesus era inocente. Por quê? Porque só conseguia ver aqueles ensinamentos de Jesus sob o ponto de vista da vida presente. Mas Jesus não estava falando da vida presente. Jesus já falava com os olhos lá da vida futura. Só que a pessoa não conseguia, né? A pessoa só conseguia ver aqui, pequenininho. Ela não conseguia estender esse ensinamento de Jesus. Mas, é porque a pessoa era tacanha? Não, é aquilo que a gente estava falando. Nós também não conseguíamos ter a compreensão de tudo. À medida que nós também vamos nos desenvolvendo moralmente, intelectivamente também, o que acontece com a nossa cabeça? Ela vai abrindo. Né? Basta a gente ver quando entrou no Espiritismo. Ou basta a gente se olhar lá para trás, quando a gente era mais jovem, a própria maturidade vai trazendo ensinamentos para a gente, que a gente vai tendo um outro olhar de vida. Uma coisa que a gente não entendia e agora a gente passa a entender melhor. Né? Eu costumo sempre trazer, quem me conhece sabe que eu sempre falo isso, mas vale a pena repetir, porque eu acho que é uma coisa que é da vida da gente, mas é muito interessante da gente trazer. Eu sempre trago o exemplo dos meus filhos, porque como eu tenho uma diferença muito grande de um filho para o outro, eu sempre trago o exemplo deles. Eu tenho a minha filha, e a diferença de idade da minha filha para o meu filho é muito grande. Então, assim, como mãe, eu percebo que os erros que eu cometi com a minha filha, que tem uma diferença de idade para o meu menino, de 10 anos, né? Hoje ela está com 22 e ele com 12, eu não cometo tanto com ele, porque com ela eu fui muito mais rígida, com ele eu sou mais flexível. Claro que às vezes a gente também perde a mão, né? Porque às vezes com ela eu acertei mais nessa rigidez e com ele às vezes eu sou mais molinha também. Mas a gente também vai aprendendo coisas, né? Que, poxa, eu podia ter tido um olhar diferente quando eu fazia determinadas cobranças com ela, não precisava ter feito isso. Então, é fruto do amadurecimento, que isso com o tempo a gente vai aprendendo, que a gente vai ver quanta bobajada que a gente fez, quantas coisas que são fruto da gente não ter um entendimento naquele momento, né? E que bom que a gente evolui, que bom que a gente caminha, que bom que a gente tem um olhar de aprendizado e que bom que a gente está nesse construir
né? Nessa caminhada evolutiva sempre, porque mostra que somos espíritos em processo eterno de aprendizado, né? E que sempre vamos ter a possibilidade de novas chances de aprendizado, de novas oportunidades, né? Isso é muito bom. E aí ele continua aqui. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra. Porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Olha que interessante. Então, ele é colocado como um dos primeiros pontos, até para a gente ter um entendimento sobre a justiça de Deus. Tantas questões que a gente fala, meu Deus, mas como é que pode morrer tão cedo? Meu Deus, mas como é que isso pode ser explicado? Se você tiver um olhar além desta vida, você tiver um olhar para a vida futura, você pode ter explicações que olhar só daqui pequenininho, você não entende a justiça de Deus. Mas se você for ver a história como um todo, né, você vai entender essa justiça divina. Então, é isso que ele está colocando nesse parágrafo. Se você for olhar a vida futura, você entender a vida futura, né, você dar importância que está sendo dada aqui, e você ter o conhecimento e tirar essa alegoria que ele vai trazer agora para a gente no item 3, você vai ter um entendimento maior, mesmo ainda com a nossa visão deturpada e pequena sobre a justiça divina, uma visão melhor sobre isso. Então, vamos para o item 3. E aí, no item 3, ele fala assim: os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. E muitas pessoas ainda pensam assim. Acham que criança vira anjo, né? Tem gente que acha que quando a pessoa é muito boa vai virar anjo, que vai ficar tocando harpinha, que vai ficar tocando piano, né? Tem ainda uma visão muito errada sobre isso. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra. Outro erro. O que a gente vai fazer com os bens da terra? O que a gente vai fazer com os bens da terra lá no mundo espiritual? Ou no céu, como algumas pessoas acreditavam? Não vai precisar disso lá, né? A gente nem leva. Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. Quer dizer, comparando Deus com a gente, né? Quer dizer, se eu tiver uma supremacia sobre o outro, sobre os meus inimigos, né? Sobre a nação, sobre a terra, Deus vai ficar muito feliz comigo. Então eu vou ter direito a mais coisas no céu. Olha que como a gente se compara aí, né? Bota Deus assim muito parecido com a gente, né? As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Também se comparando como a gente julga o outro, como a gente faz com o outro. Então, o outro ali não obedece, então ele merece o castigo. Então, a gente botando Deus também como um julgador igualzinho a gente, né? Moisés não poderia dizer mais nada a um novo pastor, ignorante que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E aí Jesus vem trazer um pai amoroso, bondoso, né? Mas ainda não traz essa ideia toda que a gente vem aos poucos desenvolvendo. E mesmo assim, nós ainda temos muita dificuldade de entender e de ter essa relação com Deus. Né? Muitas religiões e muitos de nós ainda não têm essa relação com Deus tão próxima. Às vezes a gente se apega a Jesus, mas não se apega a Deus. Hoje eu até estava dando uma aula da evangelização e eu achei tão bonitinho,
porque, na verdade, eu me inspirei numa outra aula que eu tinha assistido, e aí eu li uma mensagem de Meimei tão linda que Chico traz para gente, e aí vai falando que o vento, né? O vento agradece a Deus através da carícia que ele faz no nosso rosto, as folhas, e aí vai falando de todos os elementos da natureza, de toda a criação de Deus, que todos os elementos, eles são uma forma de agradecimento, eles louvam e agradecem a Deus o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, nossa, como nós ainda somos ingratos, né? Como a gente ainda se vê distante do Pai. A gente devia o tempo inteiro louvar e agradecer e ser grato pela oportunidade de estar aqui. Como a gente esquece disso, né? A gente está no meio de uma pandemia e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como eu deveria ser grata de ter minha casa, de estar com os meus filhos dentro de casa e poder ter me livrado de tanta coisa. Não só de ter me livrado, mas assim, de estar aqui com saúde, de estar tendo a oportunidade de criá-los, de estar bem, né? E a gente esquece disso tudo, né? De estar vivo, de estar podendo aprender tanta coisa, né? E a gente esquece disso. E aí eu pensei, a formiguinha está louvando Deus, a folha, o vento. E aí vai mostrando coisas tão simples e a gente não para pensar nisso. Parece que é coisa de criança, mas não é, né? São coisas que a gente tem que parar para pensar e refletir muito sobre isso. Então vamos voltar aqui para o texto. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É lá que ele está em toda a sua glória e para onde vai voltar, deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens de sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque o deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não os compreenderiam. Quer dizer, ia ficar gastando, né? Ia ficar dando ensinamento à toa, porque se você não tem a capacidade do entendimento, o que adianta você ficar ensinando algo que o outro não tem compreensão naquele momento? Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura, como um princípio, como uma lei, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto era muito vaga, muito incompleta, e por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Por um grande número de pessoas é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Então, assim como Moisés, que, né, eles tinham ainda muitas figuras alegóricas, Jesus, ele fundamenta que é uma lei da natureza, mas como ainda não se podia trazer muitas coisas sobre a vida futura, ainda ficou com uma coisa muito incerta, né? Ficou com uma certeza de que a vida futura existia, mas ficou muito cheia de crenças, muito cheia de alegorias, né? E aí, quando fica muito cheia de alegorias, também traz muitas dúvidas e muitas incredulidades. E somente com o Espiritismo é que veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Então, é a doutrina espírita que vem nos esclarecer realmente a questão da vida futura. O ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Então, olha o que a gente veio falando ao longo da palestra. Moisés, a seu tempo, traz uma parte. Jesus, a seu tempo, solidifica que é uma lei. E o Espiritismo vem tirar todo o véu, né? E trazer o que é a vida futura, desmistificar e acrescentar ao ensinamento do Cristo como a gente deveria compreender que era essa vida futura. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé. A gente vai raciocinar em cima disso, como ela se dá de fato. Ela não é uma hipótese, ela é uma realidade material, demonstrada pelos fatos.
visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas faces e peripécias. A gente tem aí o céu e o inferno com vários relatos de espíritos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, vários dando seus relatos. Mas não só o céu e o inferno, né? Nós temos vários livros na literatura espírita trazendo essas testemunhas oculares. De tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Então a gente consegue entender, né, de forma clara, né, a gente consegue ver a vida anterior, essa vida e como aquele espírito se encontra naquele momento no mundo espiritual. E aí a gente entende como é que se dá aquele enredo todo, e a gente entende aquilo que Jesus diz, que a vida futura, ela é algo muito importante, ela é a construção, eu construo a minha vida futura. Porque ela vai depender daquilo ela vai depender de como é a minha caminhada moral, as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu serei responsável por isso. Né? E não vai ter a ver com terra, como os judeus pensavam. Não vai ter a ver com o que eu conquisto, com o que eu deixo de conquistar materialmente falando, mas sim moralmente falando. Né? Se eu trabalho no bem, se eu não trabalho no bem, quais são as minhas intenções. Isso é o que vai determinar o que será da minha vida futura. Isso vai determinar qual será a minha destinação como espírito. Se eu serei um espírito feliz ou infeliz no mundo espiritual. E por aí vai. Quais serão as sensações que eu terei quando chegar no mundo espiritual? Quais serão as minhas percepções como espírito quando eu chegar no mundo espiritual? Isso tudo serão construções minhas como espírito na minha vida futura. Mas serão todas construções minhas enquanto encarnado. Serão escolhas minhas. Não só dessa vida, mas das vidas anteriores. Mas sempre lembrando que enquanto eu estiver encarnado aqui, eu tenho a oportunidade sempre, a cada minuto, a cada segundo, de modificar tudo isso. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha sido um instrumento nesse momento para os espíritos, para trazer aquilo que eles desejavam trazer para vocês. Da minha parte, eu encerro aqui, muito agradecido por essa casa, pela oportunidade de ter estudado esse tema. Muito feliz de falar nesse canal. Espero que vocês também aproveitem muito para refletir, para estudar, para se aprofundar, porque aqui a gente fala muito pouco tempo, mas que vocês possam sim ler e meditar sobre o assunto, pesquisar e fazerem as suas análises sobre o tema também, porque ele é muito individual e muito pessoal. E que em breve nós nos encontremos novamente. Então vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que ilumine o nosso lar, que ilumine as nossas famílias, que ilumine todas as famílias assistidas da Casa do Caminho, que proteja e ampare todos aqueles que por algum motivo, Senhor, se encontram desesperados, com dores, aflitos, necessitados de uma palavra, Senhor. Que o Senhor possa aliviar os corações, que o Senhor possa ouvi-las, que o Senhor possa abraçá-las, que o Senhor possa aliviá-las. E que seja sempre, Senhor, em teu nome, que seja sempre em nome de Maria, mas que seja sempre em nome de Deus, esse Deus de infinita sabedoria, de eterna misericórdia, de infinita bondade e de infinito amor, que nós te pedimos, ao encerrar a prece,
encerrarmos a palestra dessa sexta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos. Graças a Deus.